Vamos então acalmar o nosso coração, fechar os nossos olhos. Vamos elevar o nosso pensamento em Deus. Vamos nos ligar à espiritualidade presente. Possamos trocar o ar do nosso corpo através da nossa respiração, nos deixando mais preparados, mais concentrados. Nesse momento vamos sentindo a presença, a alegria dos nossos mentores individuais, companheiros que estão sempre conosco, nos fortalecendo, nos amparando, nos dando suporte e nos auxiliando em suas inspirações. Gratos também aos mentores do nosso lar, que nos conectam através desse evangelho nesse momento, fazendo que exista uma grande rede interligando os nossos pensamentos. Agradecemos os mentores do Espírita Soul, que também nos auxiliam nessa conexão. E vamos nos ligando, saudando, abrindo as portas da nossa casa, mesmo que estejamos longe dela. Para os índios Itaporãs, Procotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamiria. Que essas fraternidades possam, desde a entrada, passar por todos os cômodos. Vão limpando, vão higienizando, vão retirando as formas pensamentos, miasmas, toda a negatividade com suas ervas, seus incensos. Sentimos também a presença dos samaritanos. Que possamos identificar um cômodo, um ambiente da nossa casa que precise ser melhor trabalhado. Essas equipes estão lá, cuidando. Nos ligamos também a Ricardo, pedindo a ele que deixe um ou mais de seus cruzados à frente da nossa porta, guardando e protegendo contra toda e qualquer negatividade e permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. Vemos a nossa casa envolta de uma cúpula, protegida por uma redoma. No seu alto vemos um farol reluzente, bandeira branca hasteada, e a espiritualidade nesse momento percebe que ali existe um Evangelho do Cristo. Possam se fazer presentes os irmãos do alto, acompanhados de todos aqueles necessitados da palavra. Nos ligamos também a professor Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, e saudamos os apóstolos, os primeiros cristãos, Paulo, Maria de Magdala, irmãos exemplos de transformação moral, de dedicação na propagação do Evangelho do Cristo. Sentimos a presença da nossa mãe Maria de Nazaré. Ela nos abraça, nos acolhe, nos acalma e nos entrega a Jesus. E de mãos dadas ao Cristo, agradecemos humildemente por nos cuidar, por nos amparar, por nos trazer o seu Evangelho tão rico, tão transformador, tão revelador, e que possamos, no nosso dia a dia, com o seu esforço individual,
absorver aquelas palavras, aqueles exemplos, que sabemos o quão iluminados são. E assim nos ligamos ao Pai. Agradecemos pelo dom da vida, por estarmos juntos aqui reunidos, por termos a nossa família, nosso lar, pelo pão de cada dia, pelas oportunidades que nos são dadas e também pelas provações, que elas possam nos fortalecer para que estejamos sempre preparados. E assim, gratos de coração, dizemos a Deus: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas antes livra-nos de todo o mal. Que assim seja. E assim damos por iniciado o Evangelho desta noite. Como disse o nosso amigo Laurindo, que o amor e a luz do Mestre esteja conosco. Que assim seja. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Elco Norato, Larissa, Josi, Ariane, Peninha Cambuí, Ari da Costa. Sem problema, vivência espírita. É só voltar, assistir depois que encerrou, você ouve a música de novo. Não tem como perder. Ainda bem, fica salvo, né, gente? Bora lá. Hoje vamos dar sequência, então, no capítulo 13, item 14, 13. Já pulamos o 12. Item 13. O item 12 é uma mensagem de São Vicente de Paulo. Ele basicamente reforça tudo que foi falado no item 11, traz algumas coisas do 13 também, mas ele traz muito a vivência pessoal, coisas que ele teve, experiências que ele teve, e ele disserta. Eu separei alguns trechinhos, já que a gente não vai lê-lo, só para que a gente fixe, porque são bastante interessantes. Uma delas ele diz assim, logo no segundo parágrafo: toda a felicidade eterna se encerra nessa máxima, amai-vos uns aos outros. Uma coisa que a gente esquece. Fica muito conectado, essa felicidade eterna e o amai-vos uns aos outros. E mais para o meio tem lá que sem caridade não existe fé. A fé não é mais do que um raio de luz pura que faz brilhar uma alma caridosa. Então, quando a gente atua de uma forma caridosa, ou melhor, a fé é um grande auxiliador, um grande motivador para que a caridade aconteça. Se eu não tenho fé, se eu não tenho fé na vida futura, se eu não tenho fé e esperança nas pessoas, se eu não tenho fé e esperança na minha própria vida, para que eu vou praticar a caridade? Se eu não compreendo as necessidades do mundo, para que eu vou cumprir e praticar a caridade? Então, elas estão conectadas também. Então vamos ao texto de Cáritas, martirizado em Roma, e a mensagem de Lyon, 1861. Item 13, vamos lá. Chamo-me caridade. Sou o caminho principal que conduz a Deus. Segue-me, porque eu sou a meta a que vós todos deveis visar. Fiz nessa manhã o meu passeio habitual e com o coração magoado venho a dizer-vos: ó meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas e quanto tendes a fazer para secá-las todas. Inutilmente tentei consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há corações bondosos que velam por vós.
que não vos abandonarão. Paciência. Deus existe e vós sois as suas amadas, as suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para mim os seus grandes olhos assustados. Eu li em seus pobres semblantes que o corpo, esse tirano do espírito, tinha fome, e que se as minhas palavras lhes tranquilizavam um pouco o coração, não lhes saciavam o estômago. Então eu repetia: coragem, coragem. E uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e ergueu-a no espaço vazio, como para me rogar que protegesse aquele pobre e pequeno ser que só encontrava num seio estéril alimento insuficiente. Mais adiante, meus amigos, vi pobres, velhos sem trabalho e logo sem abrigo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade, envergonhados de sua miséria, não se atrevendo eles, que jamais mendigaram, a implorar a piedade dos passantes. Coração empolgado, de compaixão, eu, que nada tenho, me fiz mendiga para eles. E vou para toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Eis porque venho até vós, meus amigos, e vos digo: lá embaixo há infelizes, cuja cesta está sem pão, a lareira está sem fogo e o leito sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer, ou o que deveis fazer. Deixo a iniciativa aos vossos bons corações, pois se eu vos ditasse a linha de conduta, não teríeis o mérito de vossas boas ações. Eu vos digo somente: sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos sofredores. Mas peço, também dou, e muito. Mas se peço, também dou e muito. Eu vos convido para um grande festim e ofereço a árvore em que vós todos podereis saciar-vos. Vede como é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, ide, colhei. Tomai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. Em lugar dos ramos que lhe arrancardes, porei todas as boas ações que fizerdes e levarei a árvore a Deus, para que ele a carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável. Segue-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos possa contar entre os que se alistam sob a minha bandeira. Sede intrépidos, eu vos conduzirei pela via da salvação, porque eu sou a caridade. Muito profundo esse texto, né? Muito bom. Nos traz muitas reflexões. E é muito curioso, né? Eu gostei desse início do texto, onde é mencionado que fiz o meu passeio nessa manhã, né, meu passeio habitual, e a gente às vezes não se dá o luxo, né, de passear, de dar uma volta, simplesmente por passear, porque a nossa vida é tão corrida e as coisas acontecem no caminho, né, da nossa vida. Então, às vezes a gente não presta atenção nas coisas. E esse espírito especificamente estava ali no coração, né, tentando atingir o coração daquelas criaturas ao qual tinha mais necessidade e que não viam esperança, né? Que não encontravam esperança, mesmo que clamasse, mesmo que colocasse todas as energias e todas as vibrações, concentrasse para aquela criatura, o coração dela está fechado, está triste para receber esses benefícios. Então ele é um texto que toca bastante a gente, né? Por essas questões que são corriqueiras na nossa vida.
Antes de fazer a análise dele, a Carlinha comentou aqui: no mundo de hoje, o amai-vos uns aos outros está cada dia mais difícil, tendo em vista que muitos sequer conseguem amarem-se a si mesmos. O auto-amor carece como chaga social da sociedade. Pois é, às vezes não, né? Muitas vezes a gente esquece da gente também. E tem que ter um equilíbrio nas coisas. Não basta só eu ser uma pessoa extremamente caridosa, uma pessoa extremamente dada para outra e esquecer de cuidar de mim. Se eu não tenho saúde, como é que eu vou cuidar do outro? Como é que eu vou poder oferecer o melhor para o outro, o meu melhor para o outro? Então, tudo é equilíbrio. Capítulo 13, item 13 também. Aí a vivência espírita perguntando. A Carlinha complementou aqui. Essa mensagem é um alento. Muitas vezes não temos o cuidado de olhar desacelerado para as esperanças da vida. Obrigado, Mônica. Esse texto é do Evangelho, tá, Kátia? Quiser acompanhar. E aí, além de toda essa questão, né, que é trazida através desse relato, desse espírito, a quem cabe, né, realizar esse socorro aos necessitados? Nós falamos um pouco disso na semana passada. Né? Além do Estado, que zela por nós, né, nossos governantes, desde os nossos prefeitos, legisladores, das câmaras, governador, presidente, senado, tudo isso, né, cabe socorrer ao necessitado, é uma responsabilidade dessas criaturas. Cabe a todos nós também realizar esse papel social, né? Que possamos auxiliar principalmente aqueles que estão mais próximos de nós. Né? Nós não precisamos realizar grandes obras. Se a gente conseguir a grande obra de atender um irmão dentro da nossa própria casa, nós já estaremos sendo auxiliadores nessa tarefa de socorrer os necessitados. Às vezes encarna na nossa família uma criatura que esteja necessitada, né, de um progresso moral, ao qual, sendo colocado naquele seio, naquela família, ele naturalmente, por conta de um pai, de uma mãe religiosa, vai acabar adquirindo, né, a falta de fé que um espírito tem. Tudo isso ele consegue conquistar num ambiente religioso. Então, a partir do momento que a gente está envolvido, né, com essas criaturas, às vezes somos nós mesmos os necessitados, né? A gente acaba tendo a oportunidade de auxílio. Esse texto calhou com perfeição. Essa semana na terapia, meu psicanalista me chamou a atenção para o meu olhar apenas para a dor da perda do meu pai, e esquecer do legado de amor que ele deixou. Pois é, a gente é natural, né? Quando a gente tem uma perda familiar, é muito natural a gente ter essa questão de sentir e de ter o luto. E a gente precisa disso, é um tempo que nós temos. A gente tem que lembrar também desse outro lado, né? O que foi construído? O que me foi preparado? O que me foi deixado? E o que com isso tudo eu posso ajudar a construir também para a vida dos outros que convivem comigo, né? Seja na minha casa ou não. E a gente tira um pouco de um olhar até egoísta, né? Porque a gente precisa viver o luto, mas a gente não precisa do luto para sempre. Se a gente viver o luto para sempre, a gente está com amarras, né? As amarras dos nossos sentimentos para com o espírito que partiu, essas amarras que a gente tem de pertencimento, né? Como se aquela criatura fosse nossa. E não, né? Todos nós somos temporários nesse momento, encarnados. Então que a gente consiga espremer bem essa laranja, né? E tirar o melhor suco dela, enquanto a gente ainda está aqui. Então a ajuda a esses nossos irmãos, ela também independe dessa nossa situação social, econômica. A gente já também tem falado isso nos últimos evangelhos, né? Não precisamos depender das questões financeiras, de estar bem de vida para poder realizar uma ajuda, né? Uma palavra, um consolo, uma atitude, às vezes
é o necessário para tocar o coração daquela criatura. E eu coloquei uma enquete bem legal no Instagram, né? Onde eu questionei se a pessoa miserável ela não era vítima das suas próprias indolências, né? Vítima das suas próprias situações criadas ao longo das encarnações. E aí coloquei lá o sim, não, talvez. Muitas pessoas acabaram, né, intercalando, que acreditavam que sim, que não, mas na verdade nem sempre, né, essa resposta ideal. Nem sempre elas são responsáveis daquilo que elas estão sendo vitimizadas. Na maioria das vezes, esses espíritos, eles estão em expiações, né? Expiações que são dolorosas e acabam não conseguindo evitar a vivência na miséria e nem superá-la, né? São criaturas que elas não aprenderam ainda a viver sem o material, né? E não conseguem, inclusive, sair daquela situação de penúria. Então, acabam ficando e tendo dificuldade de sair. Como que aquela criatura sai daquela situação se ela sozinha, por si própria, não tem forças, não tem estrutura, né? Ela precisa de auxílio. A gente não pode simplesmente olhar assim e falar, ah, não, ela está ali porque ela merece. Ela está vivenciando isso porque no passado ela fez alguma coisa. A gente não pode nunca, em hipótese alguma, cair nesse julgamento. É um julgamento muito comum dentro do espiritismo, né? A gente tem esse conhecimento, fala de vidas passadas e acaba usando isso como bloquinho da maldade, né? Da anotação. Ah, fulano fez coisa errada, deixa eu anotar aqui. Ah, na próxima encarnação ele vai pagar por isso. Ah, a gente não pode cair nesse erro, porque dentro do espiritismo existe muita volatilidade, né? Não existe, não é muito binário, não é sim e não, né? Existem várias variantes, várias circunstâncias que fazem com que aquela criatura passe por essa necessidade, pela necessidade da miséria, no caso, como a gente está falando aqui. Então, não necessariamente ela está passando por isso porque ela fez algo para merecer. Deixa eu ler o comentário aqui. Arida Costa aqui comentou: tempo de ressignificar o luto. Pois é, Rafa, esse é o ponto. Meu pai foi um grande filântropo. Ele tirava água de pedra e fazia sempre algo no auxílio do próximo. Ao olhar só para a dor, me esqueci da teia de amor que ele criou. Pois é, ainda mais quando é uma pessoa tão voluntária assim, né, nas questões do bem ao próximo, de cuidar do outro. Com certeza ela deixou uma teia mesmo. Legal. Às vezes a gente também se sente na responsabilidade de dar continuidade nesse tipo de trabalho, né? Mas às vezes não é nosso. Era um legado dele, né? Era uma missão, um compromisso dele. É como o pai que constrói um império e quer que os seus filhos sejam os continuadores. Mas nem sempre aquelas criaturas elas nasceram para fazer aquilo, né? Então não adianta a gente ficar forçando as pessoas a darem continuidade a uma coisa que elas não têm condições, né? O legado acaba sendo de quem constrói. Se vai dar continuidade ou não, são outros 500. E cada um tem que cuidar do quão o seu braço alcança. Veja essa situação de não querer sair da penúria com os moradores de rua aqui perto de casa, que por mais que recebem ajuda, não aceitam sair da rua. Então, pois é, são situações que a gente vive ainda, né? As criaturas, às vezes a gente não sabe o quão aquele espírito sente aquela necessidade, o quão ele, até por remorso mesmo, sabe? Então a criatura, às vezes, ela tem aquela necessidade de viver nessa situação e ela se sente como se fosse presa mesmo. Parece quando você fica ruminando as coisas, alguma coisa ruim que você que você vivenciou. E tem a questão também do auxílio, né? Às vezes aquela criatura
não quer vivenciar aquela situação e não quer ajuda, não quer ajuda nenhuma, né? O que a gente tem que fazer? Respeitar. Não adianta a gente intervir, não adianta o poder público fazer coisas forçadas e obrigatórias. Temos o nosso livre-arbítrio. A partir do momento em que o desrespeito, né, o livre-arbítrio do outro é corrompido, a gente perde a razão. Então a gente simplesmente tem que deixar aquela criatura viver do jeito que ela quer, sempre tentando auxiliá-la. Pode ser que em algum momento ela queira, mas que a gente nunca possa forçar ela a nada. Boa noite, Marisete. Há que se praticar a compaixão. Também já vi um caso de pessoa sair da rua e acabar voltando. Existem inúmeros casos assim, né, gente? Né? De pessoas ligadas ao vício, à dependência. Outras, elas não querem, elas têm família, mas elas não querem voltar para casa com aquela família. Não gostam de viver sobre regras. Cada espírito tem a sua particularidade, né? E por isso que a gente tem que tentar enxergar com os olhos da alma e não simplesmente aquela criatura que está naquele momento. E às vezes nem quer ajuda, né? Precisa de ajuda, mas não quer. E aí, para ajudar esses necessitados que querem ajuda, né? A gente tem que fazer por eles aquilo que a gente sempre fala, né? Que tem que vivenciar com eles aquilo que gostaríamos que fosse vivenciado conosco. Se nós tivéssemos uma situação igual, nós gostaríamos de ser ignorados, de sermos colocados de escanteio? Acredito que não, né? Quem teria esse prazer? Então, às vezes a gente esquece que quem anda muito pelo centro das grandes capitais, eu vi uma fala uma vez, eu não me lembro quem foi, mas é como se as criaturas que estivessem mendigando na rua, é como se elas fossem zumbis, né? Como se a gente as ignorasse, fossem pessoas invisíveis. Então, o nosso olhar já nem vai para ele, porque tipo, eu tenho medo de olhar porque é capaz de ele me pedir alguma coisa. Então a gente ignora completamente a existência dessas pessoas, elas se tornam de fato invisíveis, a não ser que elas venham ao nosso encontro. E muitas delas, às vezes, se você olhar e trocar um sorriso, ela vai agradecer, né? Vai ficar feliz, porque é o que naquele momento ela está precisando. E a Carlinha completa aqui, o que comumente são pessoas necessitadas e perdidas em seus caminhos. Necessitadas de tudo, tanto material quanto espiritual. O material é fácil, mas o espiritual é mais complexo. É muito mais complexo, né? Como que você alimenta o espiritual se ela tem dificuldade, inclusive, naquilo que ela está, aquilo que é palpável, né? Aquilo que ela vê, aquilo que ela come. Como que você doutrina uma criatura assim? É muito difícil, né? Por isso que as casas espíritas realizam os trabalhos sociais, né? Então, tal dia vai realizar a sopa, ou vai ter um café, e aquela comunidade carente vai lá no centro, ouve a palavra, se alimenta através do espírito, depois ela tem a alimentação física. Sendo a miséria do mundo tão grande, essa foi outra questão que eu coloquei lá, hein? Adianta uma pequena ação individual se não tem como resolver toda essa questão da miséria no mundo? Realmente, pequenas intervenções, elas não vão resolver o problema do mundo, claro. Mas é através delas que as dores, principalmente daquelas pessoas que estão sofrendo, desses infortunados, elas poderão ser aliviadas, né? Podem ajudar um pouco aquela criatura. A fome de uma pessoa sem ter o que comer, um cobertor para uma criatura que está passando frio. Então a gente está passando por uma rua, tá frio, o cara tá ali deitado na rua, se eu tiro a minha blusa e dou para ele, talvez aquilo não vai me fazer falta, eu vou ficar com frio até chegar em casa. Mas não é nada perto do tempo que aquela criatura passaria com mais frio a noite inteira no relento, né? Então a gente consegue diminuir um pouquinho essa questão material. Não vai solucionar o problema do mundo,
mas vai ajudar aquela criatura especificamente. A gente não tem que pretender acabar com a miséria do mundo, mas contribuir para que ela seja amenizada, fazendo a nossa parcela de caridade, por menor que seja, da melhor maneira possível, sem nos importar se o outro ali do lado também está fazendo. E qual que é a recompensa de se fazer esse bem, de se fazer essa caridade? É a sensação da alegria do bem praticado, do prazer. Nós falamos muito disso na semana passada, né? Aquela sensação que é indescritível e que alimenta a alma. Quem faz essa verdadeira caridade não espera nenhuma retribuição. Até porque, se eu estou oferecendo algo para alguém, é porque aquela pessoa talvez não tenha nada para me devolver. Tem uma coisa só que ela pode me devolver, que é a satisfação desse auxílio. Né? Aquele muito obrigado sincero, aquela frase que diz que aquilo pode mudar alguma coisa na vida dela. Isso é uma retribuição que a gente pensa assim, tá pago. Né? A caridade é uma fonte inesgotável. Quanto mais nós a praticamos, mais generosos nós nos tornamos e com maior facilidade atendemos os irmãos em aflição. Embora nós devamos fazer o bem sem esperar a recompensa, ao que assim age, a vida reserva deleites de paz e de espírito. De paz, deleites da paz de espírito. O abrandamento das próprias provas e os méritos decorrentes. Então a gente está pensando naquele momento, mas a gente não sabe o quão bem talvez aquela ação esteja sendo boa para nós, para o nosso progresso espiritual. Às vezes é tão corriqueiro, né? A gente faz uma coisa de uma forma tão sem pensar nas consequências, né? Faz por fazer. É como as coisas têm que acontecer, né? No piloto automático. E a importância para o nosso progresso espiritual desse auxílio ao próximo nos gera uma felicidade interior e, de fato, é um caminho que nos aproxima de Deus. Vou achar aqui o texto. A caridade mais autêntica, muitas vezes, se assemelha a um remédio amargo, necessário ao equilíbrio do organismo. Entretanto, convém recordar que todo bem procede de Deus e por isso ao lado da justiça, que corrige, está sempre presente na misericórdia que apoia. Por vezes a caridade ela é um instrumento de correção, né? E me lembra do Mertiolate, né? Que o que arde cura. Então, um cirurgião às vezes precisa usar um anestésico para salvar a vida de um paciente. Os pais precisam ser severos na educação dos seus filhos, mas precisam também demonstrar o carinho. O professor, ele precisa ser exigente com o aluno, mas também tem que mostrar dedicação, confiança, sacrifício daquilo que ele está mostrando. Então são formas de caridade também, né? A compreensão daquilo que o outro vivencia. Não tenhas a pretensão de fazer tudo a todos. Nos caminhos da caridade, não tem importância realizar muito ou pouco. O que importa é a iniciativa determinada a favor de alguém. Teu encontro com a dor alheia é também um encontro com o Cristo, que ali está, à tua espera, a fim de que te movimentes no socorro providencial. Faz o que puderes e Jesus multiplicará teu gesto de amor.
E é muito fácil esse exercício, né? É muito simples esse exercício de simplesmente visualizar uma criatura e viver Jesus nela, né? Negaríamos auxílio ao Cristo? Falar de Deus para quem tem fome, frio, enfermidade, sem acesso a remédio, etc., é para eles algo surreal, realmente. A compaixão é a ponte que nos liga a essas criaturas. Isso me lembrou certa vez que precisei de táxi aqui na minha cidade, e na pressa falei que não precisava de troco. O taxista começou a chorar compulsivamente porque o, tro ele, o troco era o que faltava para ele. E a gente nunca sabe, né? Era o troco, era o que precisava da parcela para pagar a casa dele. Olha a diferença, né? Olha algo que às vezes para a gente ver assim, né? A insignificância, não desvalorizando, mas para a gente é supérfluo. É o que diz no livro dos Espíritos, né? Se a gente soubesse dividir as riquezas, né? Nós teríamos um mundo menos desigual. E a Carlinha se assustou de início, mas depois agradeceu. Pois é, foi mesmo, né? Um grande caminho para o auxílio a essa criatura, sem saber, mas não foi colocado em vão lá, né? Podemos ter certeza disso. No livro Fonte Viva, Emmanuel tem um texto chamado Estímulo Fraternal, e ele diz o seguinte: não te julgues sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Então, às vezes uma criatura, né, quer viver dedicada nessa vida, às vezes até de sacrifício em prol do outro, e se vê abandonada talvez, não consegue companhia, não consegue auxílio, mas quando a gente tem a vontade, a gente cria, né, um campo onde a gente vai ter sustentação da espiritualidade aí também. Ergue os seus olhos para o alto e de quando em quando contempla a retaguarda. Então observa, tem gente com você. Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue. Recorda o irmão que se demora, sem recursos, no leito da indigência. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhos, sem possibilidade de enxugar-lhes o pranto. Detente para ver o enfermo que as circunstâncias enxotaram do lar. Para um momento, endereçando um olhar de simpatia à criancinha sem teto. Medita na angústia dos desequilibrados mentais, confundidos no eclipse da razão. Reflete nos aleijados que se algemaram na imobilidade dolorosa. Pensa nos corações maternos, torturados pela escassez do pão e a harmonia no santuário doméstico. Interrompe de vez em quando o passo apressado a fim de auxiliares o cego que tateia nas sombras. É possível, então, que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Se tens braços para ajudar a cabeça, se tem braços para ajudar e cabeça habilitada a refletir no bem dos semelhantes, és realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas, sem coragem de amparar a ninguém. Isso marcou para mim, né? Se temos tantas possibilidades, se temos saúde, se temos essas riquezas, tanto físicas quanto espirituais, e assim como no texto de Cáritas fala, né, de se olhar para baixo, a partir do momento que nós temos tantas coisas, nós somos abençoados. Nós somos como reis e rainhas que possuem infinitos talentos. E o que a gente faz com esses talentos? O que a gente aproveita disso? Nesse caso, é como se possuísse um mundo de moedas preciosas e não tem coragem de amparar a ninguém. O que serão dessas criaturas que tiveram a oportunidade e simplesmente não aplicaram para com todos ou para com aqueles que de fato precisaram na vida? Quando conseguires superar as tuas aflições para criares a alegria dos outros, ou seja, esteja bem para poder estar bem para os outros, a felicidade alheia te buscará onde tiveres, a fim de improvisar a tua aventura.
Estaremos preparados para que as pessoas venham nos procurar para conversar, para tirar dúvidas. As pessoas vão se sentir à vontade, respaldadas, vão pensar assim, pô, aquela pessoa lá vai me ajudar. A gente já não fez isso com alguém? Quantas pessoas a gente já não vivenciou e falou, na hora da dúvida, a gente falou assim, putz, eu preciso de ajuda, quem que eu vou buscar? Eu vou falar com aquela pessoa. Ela vai me ajudar a ter respostas. Né? Ela não vai me dar respostas, mas ela vai me ajudar a ter respostas. Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. É preferível que a morte nos surpreenda em serviço a esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro da tua alma e segue além. Se o anjo da fraternidade, para os que te seguem, dominados de aflição, se o anjo, ou seja, seja o anjo da fraternidade, para os que te seguem, dominados de aflição, ignorância e padecimento. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos de sua sementeira te enriquecerão o caminho. Então não acha ruim não se alguém te procura para conversar. Às vezes a gente não tem saco, né? Às vezes a gente não está bem, às vezes não tem paciência, mas pode ser que aquela pessoa só confie, só acredite, só tenha esperança na sua palavra, né? Na sua história, no que você pode trazer para ela, na sua sabedoria. E é isso mesmo, Carlinha, a parábola dos talentos. Bem vivenciada, né? Todos nós temos os nossos talentos, a gente vai enterrar os talentos? Ou a gente vai multiplicar eles, sem medo de ser feliz? E é isso. Item 13 da beneficência. Trazendo aqui na conclusão que praticando todo o bem que estiver ao nosso alcance, experimentaremos as suaves alegrias da paz interior e seguiremos mais rapidamente para a estrada que nos conduz a Deus. Beleza? Alguma outra contribuição? Alguém quer contar uma vivência, uma experiência? Falem agora ou cale-se até a próxima semana. Vamos preparar então para a nossa vibração, para as nossas vibrações. Quem quiser preparar a sua água fluidificada, vamos fazer a nossa prece. Podem começar a colocar aí o nome das pessoas para receberem essas vibrações nesse momento. Convido mais uma vez a todos para fecharem os seus olhos. Possamos reforçar a nossa conexão com a espiritualidade nesse momento. Possamos sentir as energias saírem da palma das nossas mãos, do topo da nossa cabeça. Esses nossos melhores fluidos são direcionados à espiritualidade. E nesse momento condensa essas energias e compartilha com o bem universal. Para o nosso planeta Terra, para todos os povos que aqui habitam. Por aqueles que se encontram em guerra, pelas criaturas que passam por misérias, por fome, por desastres naturais. Possamos vibrar pelo nosso país, pelo Brasil, por todo o povo brasileiro, pelos dirigentes da nossa nação.
Vibremos pelas pessoas que estão nas ruas, que não tem um teto, não tem família, não tem o que comer, que se sentem sozinhas no mundo. Pelas crianças nos asilos, pelos encarcerados nas prisões, pelos órfãos, por todas as pessoas que sofrem doenças em suas casas, pelos seus tutores, pelas criaturas que vivem e convivem com qualquer tipo de violência dentro da sua casa. Vibremos aos hospitais, aos leitos de UTI, aos profissionais da saúde, aos irmãos que desencarnaram da Covid, aqueles que se recuperaram, seus entes. Que nesse momento possamos vibrar por Rafael Garcia Assunção Filho, por Pedro Debergue Gonçalves, por Cátia Lima dos Santos Almeida, Luciano de Araújo Almeida, Pedro Henrique dos Santos Almeida, Yasmin dos Santos Almeida, Luma Oliveira, José Dias dos Santos e Cauê Milazotto. Por Jonas Ricieri Ferreira Zotes, Milton Antônio Zotes, Adriana Ribeiro, Débora Colasso, Cecília Borba, Esmeraldo Maciel Tavares Filho, João Carlos Batista Ramalho, Derek Rodrigues, Daniela Lira, Ivan Gonçalves, Regina Coelho Gomes de Souza, Júlia Gomes de Souza, Lione, Ocimar Estevam Lione, Maria Clara Gomes de Souza Lione, Carlos Eduardo Costa Cambuí, Adriana Riquena Ortega, por Alfredo Magalhães, Dilma, José Neto, Rafael, Maria Lúcia, Sofia Silva, Maria Artemis Amaral da Silva, Juvenal da Paixão Barbosa, Mauro Henrique Borges Nogueira de Souza, Betânia Maria Ramos de Souza, Otávio da Silva Oliveira, Anita Soledade, Nádia Soledade, Marina Soledade, Marcelo Almeida, Alberto Magalhães, Cremilda Magalhães e Rafael Magalhães. Por Maria Célia de Costa Freire, Leandro da Silva Freire, pela família Bonacim, pela família Ferreira Rosa, família Palmeiro, empresa Suprir e a todos os desabrigados. Por Marcelo Gonçalves, não consegui descrever aqui, mas parece ser Brenda Moretti e Enzo Moretti. Priscila Egli, Nelma Soledade, Lívia Márcia, por Bruna, Lenir, Tadeu, Fabiana, Daniele, Carla, Márcio, Thalisson, Roberto, Marcos, Arthur, Lesir, Gil, Gustavo, Suzana, Ataíde, Elazir, Ida, Garibaldi e Ivo, Elaine Cristina e família, Ari da Costa Rieger, Leonardo João Rieger, João Rodrigo João Rieger, Bernardo Balbino da Costa Rieger, Beatriz Balbino da Costa Rieger, Leonardo Marley dos Santos Rieger, Rafaela da Costa Rieger e Terezinha, Maria Aparecida de Almeida Silvério Barbosa, Felipe Silvério Barbosa, Jéssica Fernandes Silvério, Maria Fernanda Silvério Barbosa Isidoro, Renato Ângelo Pereira, Lohane Maria da Costa Borges, Pedro Borges, Pedro Leandro da Costa Borges, Rosângela Pegado da Costa, Quilvia Calídia Sales de Lima, Celiane da Silveira, Júlia Fernandes Silvério, ao povo brasileiro, Altair dos Santos, Leia Fortes dos Santos,
Emanuele de Souza Fortes, Vanderleia de Souza Fortes, Sidney de Lima Batista, Maria de Lourdes Betelli Marim, a família Marim e a família Batista. E a Gustavo, Thaís, Manuela, Josmar, Maria e Nicolau. Que essas criaturas possam nesse momento receber todas as bênçãos da espiritualidade, possam ter os seus corações amparados, que durante essa noite também possam receber esse suporte espiritual. E assim nós pedimos para que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes fluidifiquem assim as nossas águas, coloquem nelas os remédios necessários, os fluidos necessários para o nosso físico, para o nosso espírito. Que possamos também ser beneficiados com essas vibrações, energizando o nosso corpo físico, alimentando as nossas vontades, a nossa disposição. E que possamos vibrar para onde for necessário. Que a espiritualidade direcione para onde se fizer pertinente. E nos ligamos ao Pai mais uma vez, agradecidos pela oportunidade. Que tenhamos uma semana abençoada, envoltos no seu amor, na sua proteção. Que possamos nos manter isolados de todo e qualquer mal através dos nossos bons pensamentos, das boas palavras e das boas ações. E encerramos esse evangelho dizendo: Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Espero que estejam bem. E que tenham uma semana abençoada. Possamos nos reencontrar aí no próximo domingo. Obrigado pela companhia, pela participação. Bom descanso a todos. Beijo no coração.